Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que nasceu pela área de História da Ciência, um centro de documentação, pesquisa, estudo, que a PUC já há mais de 20 anos mantém. Na verdade não é na Perdizes, mas Marquês de Paranaguá, um outro campus da PUC, e que traz semanalmente um debate sobre algum tema da nossa ciência e tecnologia que vai transformando esse planeta, esse mundo, para bem e para o mal. E muitas vezes nós temos professores das universidades que vêm aqui, principalmente da nossa área, trazer esses debates, sejam da ciência atual, ciência do passado, ciência do futuro. Mas nós muitas vezes convidamos um outro perfil de cidadão aí que tem a sua formação acadêmica, mas enveredou por esse mundo que hoje em dia se chama do empreendedorismo, de criação de empresas inovadoras, e o Charles Grossman, que já volta ao Nova Estela, né? Quem quiser vai aí no YouTube, procura o Charles Grossman, que está aqui o seu nomezinho bonitinho, e vai encontrar já um programa muito legal, que ele nos relatou a sua própria trajetória de vida. Então ele foi fundador da Idea Action, Ideias em Ação, Ideias com Propósito, empresa com foco em inovação, educação para sustentabilidade e transformação através de ideias inovadoras que criam impacto social. É idealizador do Circuito e Mostra Rios e Ruas, só o nome já dá um prazer. A mostra Rios e Ruas foi lançada sob o véu da crise hídrica, algo que nós já vivemos e que, infelizmente, caminhamos aí para frente. No evento, né, no Planeta, no Parque Rios e Ruas 2014, nominando o evento da plataforma de conteúdo Planeta Sustentável, do Grupo Abril, onde o conjunto das ações recebeu menção honrosa da ONU e projeto de impacto mundial. O Circuito Rios e Ruas está na 4ª edição, com patrocínio da Caixa, muito louvável, você também ser um articulador aí para viabilizar os sonhos, né? Ele atualmente atua como embaixador também no Ministério do Turismo de Israel, dos pilares de esporte e aventura. Em sua trajetória profissional, fez parte do mundo corporativo de grandes multinacionais de consumo, Red Bull, Unilever, Häagen-Dazs? Häagen-Dazs, sempre falo errado esse nome. Häagen-Dazs é um nome criado, não existe, mas é um nome... Tipo Google. Ele é tipo... criado nos Estados Unidos, mas criar uma conotação do que era de qualidade na época, Dinamarca, essas coisas. Entendi. Então eles criaram um termo, mas tem nada a ver com isso. Resumindo aqui a biografia do nosso convidado Charles Grossman, ele tem a formação acadêmica, farmacêutico bioquímico, com especialização industrial, começou a vida aí atuando no mundo farmacêutico e logo teve os seus insights, como ele mesmo nos contou, e a gente convida realmente quem tiver curiosidade, fazer aí uma buscazinha nos programas Nova Estela. Nós temos mais de 200 programas, tratando de praticamente tudo que se fez, o que se podia fazer, o que se deixou de fazer com o nosso planeta. Charles, eu convidei você para voltar, porque você já explicou muita coisa, mas, primeira coisa, né, eu queria que você comentasse, não deu tempo na primeira visita à sua Nova Estela, né, como é que você viu a vinda do nosso amigo Seth Siegel, autor do Faça-se a Água, Solução de Israel para o Mundo com Sede de Água. Foi, acho que, um evento muito importante para a nossa editora, nosso primeiro livro de impacto pelo tema, impacto, como você fala, social, né? Pode mexer. O Seth, como você mesmo comentou conosco, ele veio aqui como quase um ativista, mais do que um professor, do que um pensador, ele veio como um ativista. É muito legal esse lugar que ele mesmo se coloca, né? Então eu queria primeiro que você comentasse um pouco como foi essa experiência, foi nosso primeiro contato aí, que vai gerar outras ações, né? A gente realizou realmente também está aqui no YouTube, né? Só procurar DTI, nossa divisão de tecnologia e informática da PUC, ao vivo, ou então procurar também na nossa TV PUC, que tem um programa especial sobre o lançamento do livro Faça-se a Água, do Seth Siegel.
O Charles participou disso comigo, nós montamos aquela noite maravilhosa, com muitas organizações. Então, vamos lá, conta para nós como foi essa experiência, como você vê o problema da água, o que você está achando, para onde vamos, Primeiro foi... para onde não vamos. Primeiro eu agradecer novamente essa nova visita aqui ao Nova Estela. Eu primeiro também sou muito grato à parceria com vocês, por toda essa experiência que foi esse encontro com o Seth Siegel, né? Na verdade, eu conheci a história desse livro um pouco nos bastidores da produção dele, através de um amigo comum que é o Edson Veiga, né, que nos apresentou. Edson é o nosso grande revisor. Copydesk. E ele falou, nossa, vocês têm que se aproximar, vocês estão conjugando em mundos parecidos, articulando, vocês precisam se conhecer e promover o nosso encontro. E aí quando a gente falou um pouco do nascimento do Faça-se Água, edição em português, brasileira em português do próprio Seth Siegel, você me contou toda essa história. E aí para mim são aquelas coisas da vida que a gente fala que é até caminho de rio, né? As coisas te levam, o caminho das águas te leva para um lugar. Eu já bastante envolvido com Israel, eu estou agora há 3 anos visitando Israel todo ano, os eventos esportivos como a Maratona de Jerusalém, a Maratona de Tel Aviv e outros, e o calendário de eventos esportivos de Israel. Curiosidade, onde é a Maratona em Jerusalém? A Maratona de Jerusalém é uma parte na parte velha e uma parte na parte nova. Realmente são 42 quilômetros. Você faz realmente um raio da cidade. Você entra pela cidade velha. Entra para a cidade velha. Nossa. Não, a largada é na cidade nova e grande parte do percurso é dentro da parte velha. Com altos e baixos, subidas e descidas, é um trajeto muito difícil, mas é um trajeto que conta a história do planeta mundial, a história das civilizações. É um projeto incrível, é uma história e é uma iniciativa bastante forte do Nir Barkat, o atual prefeito de Jerusalém, que correu a maratona, só dando um parênteses grande na tua pergunta, mas do Seth Siegel, mas o Nir Barkat é o atual prefeito, ele foi para a maratona de Nova York e teve o sonho de criar a sua própria maratona de Jerusalém, que hoje faz parte do plano diretor da cidade. Realmente hoje é um grande cartão de visitas correr a maratona, está na 6ª edição, é um projeto relativamente novo. É muita gente que vai para lá? Bastante. Esse ano já teve... Se eu não me engano, é um número exato, mas passou de 30 mil pessoas. Acho que 28 a 30 mil pessoas. Acho que passou de 30 mil. Acho que é 30 a 32 mil. E você leva o que? Uma comitiva brasileira? Eu faço o que a gente chama gerar mídia espontânea, uma agenda positiva sobre Israel através dos eventos esportivos. Então eu faço uma curadoria de jornalistas importantes da mídia esportiva e formadores de opinião. Então eu levei a Rede Globo, já levei a Folha, já levei o Estado, já levei como chama, Runner's World, revistas direcionadas para esse mercado, mas com o objetivo de gerar cobertura de mídia, gerar realmente sobre isso. E levei o Drauzio Varela. Esse ano o Drauzio foi comigo para Jerusalém, correu a meia maratona, porque ele estava com uma recém-operado de uma questão no pé, mas acabou correndo a meia maratona. Já levei o Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa foi como um comentarista. O Ronaldo da Costa é o único brasileiro recordista mundial da Maratona de Berlim, que é das maratonas mais rápidas. Isso gerou, se vocês deram um Google em Maratona de Jerusalém, vocês vão encontrar muitas matérias, programas da Globo do atleta de 40 minutos e tal. Então gerou toda uma história. Mas voltando à história do Seth, claro. O assunto Israel, o assunto água, tudo isso se conecta. Eu tenho o Circuito Rios e Ruas, que é a questão da água. O ano passado eu fiz o Circuito Rios e Ruas, leva você para a Maratona de Paris, ver o Rio Sena limpo e revitalizado. Então, Israel também tem um rio limpo, que é o Yarkon. Yarkon foi revitalizado perto de Tel Aviv. Hoje você tem uma ONG, um trabalho social com adultos com Parkinson, que remam dentro do meio de Tel Aviv, e crianças que são educadas através do remo dentro da cidade de Tel Aviv, num rio que foi revitalizado. Então você vê que é uma história toda que se conecta. Como eu cheguei no Seth, né? A partir disso me conectei com você. E aí foi o nosso papo. Acho que a grande experiência que a gente teve aqui conjunta, né? Você já conhecia o Seth dentro do processo de construção do livro, mas eu passei a conhecer dentro dessa primeira visita e foi nossa conversa. Ele está vindo para o Brasil, existia essa oportunidade com essa... Acho que foi aqui no MIS, né, que a gente se encontrou a primeira vez ou não? Você marcou um papo aqui no MIS, foi aqui, a gente marcou um café no MIS, conversamos e falou, vamos... Nosso espaço. Nosso espaço. E eu adoro o MIS, eu como você tenho grandes histórias no MIS, eu acho o MIS um dos ícones da cidade. E daí nós partimos para essa aventura. O que você achou?
A experiência foi incrível, porque eu acho que a proposta como inovação também não é um lançamento de um livro tradicional. Ele como um ativista, e eu acho que ele se coloca muito legal nesse lugar, de como ele entrou no mundo da água também, e como ele amarra todas essas histórias, é trazer a experiência israelense, e não só a experiência israelense, porque o livro ele traz muitas experiências, inclusive a experiência brasileira da crise hídrica de 2014 está relatada no livro. Ele traz essa questão de como de escassez Israel se transforma num dos grandes produtores de água e a água como uma moeda de paz no próprio Oriente Médio. Então isso é uma agenda importantíssima que nos conecta com uma coisa além de fronteiras que é a humanidade. Quer dizer, se a gente olhar que nós somos água, né, a água passa a ser um assunto que não tem credo, religião, né? Na verdade, ele trouxe toda essa questão de como Israel, de escassez de um país que foi formado pós-Holocausto e depois na formação de Israel, a água se tornou uma moeda onde o processo de educação das pessoas, eu acho que você mesmo um dia contou a história de um jantar, falou assim, os israelenses é melhor você não lavar a louça porque... Isso, eu me ofereci para lavar a louça. Na hora que eu comecei a lavar a louça, correu todo mundo, os israelenses, e falaram, você faz qualquer outra coisa, menos lavar a louça. Mas a louça, que porque o jeito que eu lavo a louça é um desperdício de água. Que era sua gratidão pelo jantar que você foi presenteado, falou, não, deixa você tá dá o teu presente de outra forma, deixa que a gente lava a louça. Lavar a louça está incluído por nós. Que é essa coisa de como Israel foi formado. Então, eu acho que o evento que nós co-criamos juntos, esse Water Experience, o que é? Primeiro, trazer pessoas ou ativistas da água, ou pessoas que têm na pauta do seu dia a dia a questão da água, da pauta hídrica no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, para debater uma experiência diferente. O Brasil, com excesso de água, desperdiça, e a experiência israelense de escassez, hoje, superavitário na produção hídrica e exportador para os países do mundo. Ou seja, a gente tem algo para aprender aí com todo esse processo. Como você mesmo falou, já estamos cheirando novas crises no Brasil, e eu acho que grande parte passa pela educação da população. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse exemplo. Então, o que foi a ideia? Trazer pessoas importantes, a iniciativa Rios e Ruas, Luiz de Campos, SOS Mata Atlântica, TNC, The Nature Conservancy, empresa holandesa, Angioambiental. Angioambiental. Trouxemos várias figuras, né, que foram convidadas, algumas não puderam estar presentes, mas tive uma mesa bastante sólida de 80 pessoas fazendo perguntas para o SET, ou seja, dentro dessa experiência do livro, sobre vários ângulos da educação, da produção hídrica, da tecnologia, da limpeza dos rios, sobre esse vário ângulo, e tivemos um Water Experience que era uma experiência de arte e música, de uma marca sonora da água. O próprio SET ficou muito impressionado pela originalidade. Ele roda o planeta nesse ativismo dele da água, e ele falou que ele já está com muitas saudades da gente. Ele quer voltar aqui. E eu já trouxe ele uma vez. Agora alguém tem que assumir, porque o SET ele como é que a gente fala? Ele é plugado a 500 volts. Então ele fica uma pilha, ele já tá. Então, precisa ter o outro Zé que vai cuidar dele. Porque realmente o cara não para um segundo, ele quer dar entrevista, ele quer encontrar, ele quer visitar, ele quer aproveitar. Né? Eu aprendi muito com o SET. Eu te agradeço, Zé, essa experiência, porque assim, além de uma grande pessoa de uma qualidade humana muito grande, ele tinha uma energia positiva incrível, de transformação, de vontade, de ativismo, de um plug assim. É uma pessoa que não perde o humor com as situações. E muito atento, né? O que eu acho incrível, que uma das coisas que eu gostei de conviver com ele, né? A gente foi para Santos, sobrou um tempinho para no último dia, comer um peixe, andar na areia, pelo menos na areia do Brasil, né? Não teve muito lazer, não deu tempo, né? Mas a gente teve esse dia. Eu fiquei, para você ter uma ideia, eu fui comprar um peixe, porque ele queria ver o peixe sendo limpo, né? Limpando o peixe lá dentro da peixaria, lá na verdade no mercado ali do cais, né? E eu fiquei impressionado como ele aproveita a experiência dele, vai fazendo perguntas, conversando com as pessoas, quando alguém falava inglês e tal, ele mandava ver. Mas voltando aqui, fizemos essa, vamos fazer outras, né? Se Deus quiser. Eu queria retomar um pouco, né, o próprio Rios e Ruas, que a gente falou, mas não exploramos demais, né? Quer dizer, além das mostras, quer dizer, que eu imagino tem
que a gente pode visitar até no site, né? Como acontece concretamente na rua, né? Ela está acontecendo, eu vou contar isso para vocês agora, porque a gente está exatamente vivendo esse momento. Você tem duas coisas, eu sou bastante inspirado no trabalho que o Bueno e o Luiz faz, são os meus parceiros, pelas expedições Rios e Ruas, um trabalho muito legal que agora teve durante o ano passado no Sesc, uma exposição chamada Rios Descobertos, juntamente com o pessoal da Laborg, o meu xará Charlie e o Alê, fizeram toda uma exposição digital contando a história de urbanização de São Paulo. Então tem muitas coisas acontecendo inspirados nesse tema e a gente vê cada vez mais, quando a gente dá um Google no planeta, no mundo, você vê essas coisas acontecendo. Eu tenho uma agenda, então as expedições acontecem pelo Facebook do Rios e Ruas, é bom ver, está acontecendo agora um evento no Brasil chama Water Innovation Lab, então tem várias coisas acontecendo, que é uma iniciativa do Canadá que está no Brasil essa semana, nos próximos 10 dias, tem muita coisa acontecendo. A minha iniciativa mais especificamente é o Circuito e Mostra Rios e Ruas. A Mostra Rios e Ruas, que teve a curadoria do Marcelo Dantas, e eu trouxe vários artistas como Eduardo Srur, Paulo von Poser, Carla Café, Zezão, Danilo Zamboni. Qual a ideia? A plataforma Circuito Rios e Ruas são 3 pilares. Bem-estar, que é o wellness na cidade, a ocupação do espaço urbano, incluir a natureza no espaço urbano, os parques públicos, a arte. A arte é a forma que você viu lá no Water Experience, o Mauro Neri do Veracidade, que já fez a cartografia da cidade através do grafite, dos rios também, lá na parte da Billings, do sul de São Paulo. Então a arte como forma de sensibilização das pessoas para a educação ambiental. É um pouco daquela coisa que a gente falou da mudança de comportamento. Você primeiro sensibiliza as pessoas pelo coração e depois, racionalmente, elas mudam a sua forma. E aí você dá um monte de conteúdo para elas, né? Você fala de neutralização de carbono, você fala de consciência sobre o lixo, consciência sobre a água, e você vai entregando um monte, porque as pessoas hoje no dia a dia com esse olhar do que a gente chama de sustentabilidade, nada mais é do que um novo comportamento, uma nova forma de atuar e agir frente a essa demanda hoje que tá cuidando ou fazendo a sua parte para cuidar do nosso planeta. Então, a gente está voltando, então a gente tem 3 pilares: bem-estar no espaço urbano, bem-estar na cidade, e voltando um pouco do que você falou, é integrar a natureza no espaço urbano. Agora como que você lida com tecnologia, uma cidade poderosa, urbanista, mas que inclui a natureza, não exclua a natureza e habite junto com a natureza, como Paris revitalizou o Sena, e você pode nadar em algumas partes do Sena e assim por diante. Tem praia lá. Tem praia, exatamente. Arte como uma forma de sensibilizar as pessoas, de abrir o chakra do coração para integrar as pessoas nessa sensibilização, e a questão da educação ambiental. Então, hoje eu tenho o Circuito Rios e Ruas, onde a mostra que foi feita na Praça Vitor Tivita em 2014, quando foi lançada a mostra Rios e Ruas dentro do Planeta no Parque, que era essa plataforma, a maior plataforma de conteúdo do Grupo Abril, que era o Planeta Sustentável. Foi lançado o Planeta no Parque, que passou a se chamar Rios e Ruas, contou toda essa história. Foi uma mostra cultural com a curadoria do Marcelo Dantas, que fazia parte do meu projeto, e que criou uma casa invisível que contava a história da urbanização de São Paulo. E um grande mapão no Parque Vila Lobos, que geolocalizava pelos rios de São Paulo todos os pontos de São Paulo mais importantes, contando as histórias, os pontos históricos, mostrando o Parque Ibirapuera, mostrando São Paulo, mas pelo lado hidrográfico das coisas. E fizemos uma mostra chamada Intervenções, onde todos esses artistas, Eduardo Srur, Paulo von Poser, aquela cabeça, eram obras artísticas inspiradas nos rios. Por exemplo, o Paulo von Poser fez uma obra lindíssima, que ele mora na Guarapiranga há muitos anos, já estava com a crise hídrica, a gente lembra, os níveis de água muito reduzidos. Ele trouxe a água da Guarapiranga, ele trouxe o pier e o barco da Guarapiranga e montou quase um pier dentro da Praça Vitor Tivita, no Museu da Sustentabilidade, que é a Praça Vitor Tivita na época, e um grande lixão urbano, né, que virou perto do Pinheiros, exatamente. Ele fez uma obra que basicamente ele fez na época uma oferenda para chover. E aí quando trouxe os barcos, trouxe tudo celebrando a questão da água. Inclusive choveu no lançamento da mostra e aconteceu tudo isso e teve obras lindíssimas criando essa história. Hoje, toda essa casa invisível que foi concebida pelo Marcelo Dantas, ela está no Circuito Rios e Ruas. Então a gente tem percursos de corridas de recortes de São Paulo. Então eu tenho 3 bacias hidrográficas. Eu tenho
o Centro Histórico de São Paulo, o encontro de 3 rios, o Vale do Engabaú, o Itororó, que é 23 de maio, o Saracura ali, que é uma corrida, é uma caminhada de 3 km, uma caminhada de 4 km com as crianças e com a família, uma corrida de 5 km e uma corrida de 10 km pelos rios soterrados de São Paulo. Aqui você não vê esses rios, a gente faz todo um trabalho artístico para mostrar a presença deles. O segundo, que vai acontecer agora dia 26/11, entram depois no circuitoriosruas.com.br, é Zoológico e Jardim Botânico, as nascentes do Rio Ipiranga, onde o hino nacional nomeia, a gente tem o Rio Pirarangaua, dentro do Jardim Botânico, que há 70, 80 anos um urbanista, um engenheiro, tinha que consertar a canalização de um rio que estava com vazamento, com uma vazão de água, e ele falou, já que eu vou consertar, eu vou abrir. E abriu o chamado hoje Rio Pirarangaua, que multiplicou a população que frequenta o Jardim Botânico pela presença do rio. O rio transforma a vida das pessoas, transforma o entorno. E é uma coisa muito interessante, Zé, porque você fala assim, eu faço evento no Jardim Botânico. A grande parte das pessoas fala, Jardim Botânico em São Paulo? Aonde? Aonde? Você conhece o Jardim Botânico do Rio? Então as pessoas não ocupam a sua cidade, elas não conhecem a natureza da sua cidade. Aí você tem uma natureza exuberante de um parque, Jardim Botânico, um parque maravilhoso, muito próximo de você. Se você pega a Bandeirantes, 10 minutos você está ali do lado do Zoológico do Jardim Botânico, e as pessoas não conhecem. Então é uma corrida única, não existe em São Paulo, que sai do Zoológico, entra pela Major Stefan, entra no Jardim Botânico e caminhada. E hoje a gente criou com uma artista chamada Valquíria Baroni, que fez os bichos do Brasil, está lá na CPTM da Cidade Jardim, toda uma camiseta ilustrando os bichos silvestres de São Paulo, que também então, e que a gente encontra no último evento, no dia 10/12, às margens do Tietê, Parque Ecológico do Tietê, a gente encontra esses bichos como coati e capivara ali andando do seu lado. E escuta, Charles, a gente tem poucos minutos, mas ainda temos um tempinho. Dá um resumo da ópera, né? Você está já há muitos anos envolvido nesse trabalho, eu também acabei me envolvendo, né? É envolvente, né? É envolvente. E como você vê, você contou, por exemplo, o circuito do Sena limpo, né? Como você vê a perspectiva nossa, que nós vamos ainda nadar no Pinheiros? Ou no Tietê? É uma ótima pergunta. Eu acho assim, quando a gente fala, né, a visão do próprio Rios e Ruas, na iniciativa dos meus parceiros, o que se quer? A gente quer, hoje pelo menos o circuito Rios e Ruas é sensibilizar o máximo de pessoas, porque tem uma fala muito linda, a gente cuida do que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não cuida. Então, passando a conhecer essas histórias, quanto mais pessoas conhecerem a história dos rios invisíveis, mais pessoas vão passar a cuidar. E aí essa conexão afetiva com um rio mais próximo de você. Eu, por exemplo, antes de me conectar com rios e ruas, eu tive uma perda total do meu carro, eu estava ausente de casa e eu moro na região de Moema, meu prédio é sobre o rio Uberabinha. Encheu a garagem e eu tive perda total do meu carro. Eu nunca na época me conectei que isso era o rio Uberabinha, e eram enchentes gigantes, né? E hoje você entra no YouTube e você vê essa região, enchentes brabas. E é engraçado como todo o caminho da minha vida me levou para esse lugar também, e interessante. Então assim, eu acho que assim, talvez a gente não vai ver, né? Mas eu acho que existe... Não vai dar tempo, mas eu acho que existe um grande momento de transformação, e eu acho que não é só em São Paulo, no Brasil, no mundo, de integrar a natureza nas cidades. Eu acho que a gente chegou num ponto de planeta, de mundo, que é como que a gente convive a modernidade, a contemporaneidade, o urbanismo, com a integração da natureza. E hoje se fala que os investimentos do Banco Mundial só vão ser possibilitados com contrapartida que integra a natureza. Então as mesmas empresas, grandes conglomerados que fecharam os rios, muito provavelmente vão trabalhar os parques lineares ou integrar os rios nas cidades, e eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo. O que eu acho que a gente precisa fazer hoje, a nossa parte, é não poluir as águas, é não poluir os rios, é fazer a nossa pequena parte que nos cabe, ou no nosso entorno, na comunidade, para
como proteger mais a questão ambiental e fazer a nossa parte para inverter esse processo de crescimento, de prosperidade, mas porém sacando a natureza e tendo esse déficit que a gente tem hoje nas nossas vidas, que é essa não presença da natureza. Eu acho que você ter que ir para a Amazônia para ver a natureza, ou ter que sair de São Paulo para ver a natureza, eu também penso dessa forma. Quer dizer, eu vou para lá, eu volto para cá transformado para tentar fazer minha parte de transformação nessa história, né? E eu acho que todos nós temos nossos desafios nessa área. Então, assim, voltando um pouco à tua pergunta, eu acho que o meu papel hoje é, a partir que eu conheci essa história, eu achava mais pessoas precisam conhecer essa história. Então, os projetos que eu co-crio ou crio são para levar essa experiência para mais pessoas. E aí, quanto mais pessoas conhecerem essa história, mais elas vão cuidar, mais elas vão conectar afetivamente a sua própria transformação, a transformação do seu entorno, e eu acho que vão transformar o planeta por essas pequenas células de pessoas que vão ser transformadoras no que elas podem e no que elas cabem. Então acho que é um pouco dessa resposta. Eu não sei se eu vou conseguir ver rios limpos e livres, que é a visão de rios e ruas, mas eu acho que pequenas gotas e pequenas grandes transformações já estão acontecendo e potencializadas. Eu acho que é um pouco Maravilha, isso. Charles. Eu queria agradecer muito a sua participação conosco no Faça-se a Água, né? E toda essa tua história, atuação, dá uma direção, né? Como você falou, quem quiser se conectar, procura aí o Rios e Ruas, que vai achar no Circuito Google. Rios e Ruas. Circuito Mostra Rios e Rios e Ruas, né? E de fato, né, a Nova Estela Ciência e Debate, mais uma vez vai se despedindo. A nossa inspiração, o Nova Estela, Novas Estrelas, vem lá da Renascença, quando se achava que o céu era eterno e imutável, e um cara lá, o Tycho Brahe, achou uma nova estrela, nova estela, e daí começou a mudar muita coisa e o mundo se transformou. E a gente está de novo em busca de novas estrelas no céu para ver se dá um estalo aqui embaixo e a gente realmente mais gente se envolve nessa corrente. Parabéns e vamos em frente. Posso eu te fazer uma pequena pergunta? Dá tempo? Só se for a jato. A jato. Qual foi a sua experiência do evento? Aí vai ficar para uma longa. A experiência foi maravilhosa. Até a próxima semana com o nosso telespectador.